Imagens fortes, né? Bom, vou voltar a falar agora sobre a questão aí sobre o possível aumento do teor do biodiesel na composição do diesel. E como eu havia dito anteriormente, a Confederação Nacional dos Transportes Autônomos, a CNTA, já se posicionou contra essa medida. E nós vamos entender então por que dessa posição agora com o assessor executivo da instituição, o Marlon Maues. Marlon, agora acho que consigo te ouvir melhor. Seja bem-vindo mais uma vez, uma satisfação te receber aqui no AgroMais. Igualmente, novamente, Thiago, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde aos telespectadores e fico à disposição, então, aqui para esclarecer algumas dúvidas. Bom, então conta para a gente, por que a CNTA é contra esse aumento? Veja, Thiago, na realidade, nós temos que partir do princípio, quem é a CNTA? Né? Então, a CNTA é a confederação que defende os interesses dos caminhoneiros autônomos. Então, a CNTA é contra porque os caminhoneiros autônomos são contra. E são contras por quê? Por uma questão técnica. Hoje, com a questão do biodiesel no diesel, você tem uma série de impactos técnicos que acontecem no motor que elevam o custo operacional do transporte rodoviário de carga. E isso nós podemos até expandir para toda a cadeia. Eu não acredito que somente sejam os transportadores autônomos que sejam contra, porque uma vez que você tenha a redução de períodos de troca do óleo do filtro, e você tenha uma depreciação, um consumo, né, mais elevado dos componentes que se envolvem em um motor, acelerado isso. Então, com todas essas mudanças, sem falar das questões de impactos ambientais, né, nós realmente emitimos esse comunicado que diz respeito a sermos contra esse aumento. Quando eu toco na questão ambiental, é que o próprio biodiesel ele é feito e produzido, né, como estão mostrando aí nas suas imagens, com muitas vezes áreas plantadas ou com a própria questão dos animais em si. Então, isso impacta diretamente também o meio ambiente. E quando vai se analisar o resultado da economia em relação a, muitas vezes, a emissão de gases, que é um contraponto muitas vezes abordado, esses ganhos são muito pequenos. Nós tivemos acesso a um estudo da própria USP em que traz esses números. O quanto de aumento percentual do biodiesel ou redução impactaria no consumo e também na emissão de gases aí que contribuem negativamente para o efeito estufa. O Marlon, nós ouvimos aqui também ao longo dos últimos dias, desde quando começou toda essa discussão, os representantes do setor do biodiesel. E eles afirmam que esses problemas que vocês da CNT, né, que são as instituições que são contra esse posicionamento, eles dizem que não são verídicos e que já se propuseram um diálogo aberto com as instituições que são contra. Vocês já conversaram? Como que fica esse embate? Eles falam que auxilia o meio ambiente, que o biodiesel é totalmente renovável, que não agride o meio ambiente, que não agride os motores. Agora você mostra para a gente um lado técnico totalmente diferente, comprovado por estudos. Como que fica essa questão dessa discussão, então? Como atender, então, os dois lados para que fique bom para todo mundo? Veja, infelizmente, aí nós temos vamos dizer assim, pontos de vista antagônicos, né? É lógico que cada setor defende o seu interesse, busca, né, um ganho econômico da sua atividade, mas no final das contas, os números, eles não mentem. Né? Se você pegar um motor e você colocar ele funcionando com percentuais distintos de biodiesel, independente se serão os transportadores autônomos, se serão os agricultores, e diga-se de passagem, a CNTA não é contra o agronegócio, muito pelo contrário, trabalhamos muito juntos. Grande parte do escoamento da safra são feitas através dos caminhoneiros autônomos, e junto a isso também as transportadoras, é uma questão de desgaste prematuro, é uma questão de borras de residual, é uma questão de entupimento de unidades injetoras, de filtros, entendeu? Então, é um paradigma que muitas vezes se discute em uma mesa de reunião, mas tem que ser levado a questões técnicas. E quando você leva para questões técnicas, os fatos estão ali e são extremamente fáceis de ser comprovados. Ô Marlon, agora tem um outro ponto que eu gostaria de ver com você. Nós vimos aqui, já mostramos também, exemplo de outros países que já têm uma adição muito superior do que a nossa de biodiesel e que até então não constata, não relata problemas nos motores dos seus caminhões.
Então, o que acontece nesses países? O caso da Indonésia, que já está no B20, o Canadá também já tem um aditivo bem maior do que o B15, que é o que está sendo proposto aqui para a gente. O que acontece nesses países que tem dado certo e aqui a gente pode ver que não pode dar certo dentro desse ponto que você está colocando para a gente? Veja, nós temos que comparar também a tecnologia que existe, que esteja lá rodando, né? Então, todos os países que partiram para um aumento do percentual do biodiesel no diesel, eles tiveram também que utilizar uma compensação tecnológica em seus motores ou com um outro subproduto que evitasse a contaminação desse sistema, né, de injeção. Então, você veja, você ganha por um lado, é aparentemente mostrado de que está aceitável essa situação, mas em contrapartida, você vê realmente que foram criados subterfúgios, foram criados paliativos para que aquele efeito não chegasse, né, o que nós vemos aqui. Enquanto os caminhões, né, as unidades, vamos dizer assim, os motores, se continuarem sendo a combustão, o processo que existe, independente se aqui na Suécia, na Indonésia ou no Canadá, vão respeitar as leis da física, né? E com isso, a questão da explosão que existe dentro do motor, o residual de borra e tudo que acontece, somente através de uma outra, de um outro agente para poder minimizar. Então, respondendo à sua pergunta, muito se deve a políticas públicas que buscam justamente alternativas para minimizar o efeito. Porém, o efeito acontece. O que muitas vezes não se leva em consideração é a que custo que acontece isso. Você pegue, por exemplo, um motor que tem uma garantia de um limite de quilômetros ou de tempo. Então, você imagina o custo que este fabricante terá com a utilização de um combustível que vá danificar o seu motor. E, por contrapartida, esse custo vai ser incorporado na produção de um novo caminhão. E assim sucessivamente, porque a garantia é paga pela própria montadora. No que diz respeito aos caminhoneiros autônomos, que muitas vezes têm um caminhão aí, né, com uma vida útil, ou melhor, com uma idade mais acentuada, ele também acaba sofrendo, porque são caminhões ainda que já utilizam o sistema de injeção. Então, nós precisamos expandir essa análise dessa cadeia, desse ecossistema, para fazer uma depuração mais crítica, não somente vendo fatos ou pontos isolados, né? Mas realmente entrando no mérito da causa e efeito técnico, não também somente na dimensão econômica financeira. Tá certo. Para a gente encerrar, está previsto essa reunião para acontecer no próximo dia 17. Tudo indica que possa sim ter esse aumento, porque o governo já sinalizou também esse aumento. O que vocês estão fazendo para tentar rever essa situação? Veja, a CNTE, como vocês receberam a nossa nota, né, não só através das nossas federações, assim como nossos sindicatos, tem tentado mobilizar suas bases nas suas regiões, né, de origem, são 7 federações e 110 sindicatos, de forma justamente a sensibilizar o parlamento e todos que estão envolvidos nessa decisão, tomando e tornando claro e trazendo à luz das informações realmente o impacto que isso pode propiciar ou proporcionar para a economia e para o transporte rodoviário de cargas como um todo. Tá certo, nós vamos seguir acompanhando de perto tudo isso, Marlon. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Importantíssimo vocês da CNTA ter vindo aqui atender o nosso pedido para falar, porque nós já tínhamos ouvido outra parte. É importante a gente sempre cumprir um princípio básico do jornalismo, que é sempre ouvir os dois lados de uma história. Então, muito obrigado a você mais uma vez. Espero vocês da CNTA mais vezes aqui com a gente, tá bom? Obrigado, Thiago.